quem você escolheria? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Quero aqui desde já dar as boas-vindas para você que tem participado conosco de forma ao vivo e você também que tem assistido posteriormente, que de igual modo Deus venha encher o teu coração e abrir os teus olhos para tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Quero pedir a sua contribuição e a sua colaboração, curtindo os nossos vídeos e compartilhando para que mais e mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem, né, e também sejam edificadas para a honra e para a glória do Senhor, né? Você também tem absorvido aqui o conteúdo, né, as informações, o material, vai colocando nos comentários, vai digitando, interagindo conosco, né, falando aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que você tem sido edificado. Isso é muito importante para a gente entender, né, se os assuntos são relevantes, se de fato a palavra, né, está te ajudando de algum modo. Bom, vamos imaginar uma seguinte situação, né? A gente quer fazer aqui algumas ilustrações, né? Trazer alguns pensamentos para você. Então vamos imaginar que você vai ao mercado, né? Uma feira livre. E aí você precisa comprar alguns alimentos, né? Algumas verduras, alguns legumes, algumas frutas. E quando você vai no mercado, existe uma série, né, de opções. Então, vários tipos de frutas diferentes, vários tipos de legumes, várias folhas, várias raízes, enfim, uma infinidade de produtos. E a pergunta que eu te faço é: qual é o tipo de produto que você escolheria, né? Ou qual seria o critério que você utilizaria para escolher esses produtos? Bom, provavelmente, se você é assim como eu, né, com certeza você iria procurar os melhores produtos, né, as melhores ervas, as melhores folhas, né, as melhores frutas, ou seja, aquelas que estão mais bonitas, aquelas que estão com aparência saudável, aquelas que não têm nenhum machucado, né? Aquelas que não têm nenhum indício de que caiu no chão ou de que, né, exista ali um bicho, enfim, né? Ou uma situação, né, diferente daquilo que nós gostaríamos de encontrar. Então, com certeza, você faria uma seleção, né, muito criteriosa na hora de escolher esses produtos. Agora, vamos imaginar também uma outra situação, né? Imagine que você vai adquirir um animal de estimação. As pessoas geralmente gostam, né, de um cachorrinho, de um gato, enfim. E aí o que acontece? Você vai no pet e lá você tem vários tipos de animais, né, várias raças, enfim, de cachorro. E você começa a observar qual é aquele que você vai escolher. E aí você entende, né, e vê que alguns desses cachorrinhos eles estão mais vigorosos, eles estão mais ativos, né? Eles estão com o pelo bonito, eles estão com uma aparência saudável, eles estão fortinhos, né? Estão gordinhos, cheinhos. E, em contrapartida, tem alguns que não estão assim, né? Tem um cachorrinho que está mais paradinho no canto, o outro está com a pelagem não tão bonita, né? Parece um aspecto assim de que está meio adoentado, ou de que está com verme, né? De que não foi vacinado. Então, observe que você começa a encontrar uma situação onde existem ali animais que vão ser belos, né, bonitos aos seus olhos, que vão ser saudáveis aos seus olhos, e outros nem tanto. Então é claro que a maioria das pessoas vai escolher o quê? Um animal saudável, né? Ninguém quer levar um animal doente para casa. Ninguém não quer levar um animal que não interaja, né? Que está ali paradinho, que está muito quietinho, né? Que parece que é meio limitado, é meio doente, né? Então ninguém quer isso. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, né? A Bíblia, eu sempre digo que ela é um livro de contradições, ela está o tempo todo contradizendo a lógica humana. Nós encontramos um versículo, né, que é um desses casos, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Né? E olha só o que a Bíblia diz. E aqui ela não está falando de frutas, verduras, não está falando de uma compra na feira, né? E nem uma ida ao pet shop, né? Aqui o negócio é mais profundo. Então lá diz o seguinte:
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, de repente, Deus vai à feira, né? De repente, Jesus vai ao pet shop e ele vai escolher aquilo que ele vai levar para casa. Só que aqui nós estamos tratando do âmbito da criação, da humanidade. Nós estamos falando, né, de vidas, né? Vidas como a minha, como a sua. E de repente, nesse meio, Jesus escolhe o quê? Aqueles que andavam como ovelhas desgarradas. Se você perguntar para um pastor de ovelhas, né, se ele gostaria de ter ovelhas desgarradas no seu aprisco, provavelmente ele vai dizer que não. Porque a ovelha desgarrada dá muito problema, né? Ela está sempre se desviando do caminho, ela está sempre comendo o que não deve comer, ela está sempre se distanciando do grupo, ou seja, é o tipo de ovelha que dá muito trabalho para o pastor, né? Então, nenhum pastor em sã consciência, se ele pode escolher, ele vai querer uma ovelha desgarrada. Ele vai querer o quê? Aquelas ovelhas mais obedientes. Ele vai querer aquelas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e obedecem, aquelas que sabem andar, né, em conjunto, em comunidade, né? Aquelas que de fato não dão trabalho para ele. Então isso é uma obviedade, né? Uma normalidade. Mas aí Jesus escolhe o quê? Essas ovelhas que andavam desviadas. E tem mais, ele fala o quê? Que a iniquidade dessas ovelhas ele levaria sobre si. Ou seja, todos os problemas que essas ovelhas carregavam, Deus, né? E posteriormente Jesus, a gente está falando aqui do Antigo Testamento, mas quando Jesus ele vem, né, quando Deus ele encarna em forma humana, então ele escolhe o quê? Justamente essas ovelhas desgarradas, ovelhas iníquas, ou seja, ovelhas totalmente desprezíveis por qualquer situação normal, né, de um pastor que não gostaria de ter esse tipo de animal ali no seu rebanho. Então entenda que Jesus ele faz uma escolha não baseada naquilo que nós pudéssemos oferecer a ele. Pelo contrário, Jesus ele faz uma escolha, Deus faz uma escolha de um povo daquilo que ele poderia fazer por esse povo. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Eu não posso fazer expiação dos meus pecados, eu não posso me santificar pela minha própria vontade. Mas eu preciso o quê? De Cristo Jesus na minha vida, né? Para que eu tenha acesso a essa redenção, para que eu tenha acesso a essa graça, para que eu tenha acesso a quê? A essa justificação diante de Deus. Então ele faz a escolha mais improvável diante da racionalidade humana, ou seja, ele faz a escolha que vai contra o raciocínio, o entendimento terreno. Com certeza nós sempre miramos o saudável, nós miramos o melhor, nós miramos aquilo que não dá problema. E Jesus aqui ele traz um exemplo de que ele mira aqueles que precisam de ajuda. Entenda que quando Jesus nos escolheu, quando Deus escolheu o seu povo, a ideia aqui não é trazer pessoas com dificuldades, né, pessoas limitadas, para apodrecer o corpo, né, para estragar o corpo. Não, pelo contrário. Jesus ele vem de encontro a essas pessoas porque essas pessoas são as que mais precisam dele. Então, se hoje você faz parte do reino de Deus, se hoje você faz parte dessa família, dessa comunidade, pode ter certeza que você está nesse rol aqui, ó, daquelas ovelhas que precisavam, né, de um pastor dando a sua vida por elas, né? Então esse é o seu caso, esse é o meu caso, né? Um pecador, um homem cheio de limitações, de falhas, né? Um homem que não conseguia chegar a Deus por si mesmo, mas precisava de uma intervenção divina, precisava do Espírito Santo atuando, precisava ser convencido, né, do seu pecado, da justiça, do juízo, para poder ser restaurado. Então é para esse que Jesus veio. Se nós atualizarmos essa palavra, né, incorporando ela na nossa realidade hoje, para quem que Jesus veio? Quem são as ovelhas desgarradas
né, nos dias atuais. São justamente aquelas pessoas que estão envolvidas, né, com vícios, são aquelas pessoas que têm sido um mau exemplo nas suas casas, são aquelas pessoas que têm sido, muitas vezes, um incômodo para a sociedade, são aquelas pessoas que têm transgredido a lei, não apenas a lei de Deus, a lei dos homens também, né? Pessoas que andam sem eira nem beira. Então é justamente essas ovelhas desgarradas que Jesus quer resgatar para o seu aprisco, né? Não é um clubinho de vaidades, não é um clubinho de boas pessoas, né? Se a gente fosse salvar as pessoas aos nossos olhos, provavelmente a gente iria ter o critério, né, de sondar aquilo que nós enxergamos, ou aquilo que nós entendemos que é bom. Ah, aquela pessoa, ela é boa, ela é caridosa, ela faz ação social, ela ajuda na igreja, então essa pessoa merece salvação. E a Bíblia nos ensina e nos mostra que na realidade ninguém, absolutamente ninguém merece salvação. Porque todos nós, assim, de alguma forma ou em algum grau, andamos sim como ovelhas desgarradas. Então que no dia de hoje você possa ter essa convicção, né, de que Deus veio para os doentes, não veio para os sãos, de que Deus veio para resgatar aqueles que estão marginalizados, né, aqueles que são vistos como ojeriza pela sociedade. É justamente para esses que ele veio. Então que você tenha um coração, um olhar voltado para essas pessoas, que você possa também orar por essas pessoas, né? Buscando sim a sua redenção e a sua restauração, né? Por mais difícil que seja, por mais contraditório que seja, né? Essa é a nossa missão, é levar a mensagem do bom pastor, levar a mensagem de Jesus, levar a mensagem do Evangelho para aquelas ovelhas, né, desgarradas por aqueles que mais dão trabalho no aprisco, né, de Jesus. Então são essas pessoas que ele quer restaurar, são essas pessoas que ele quer salvar, são essas pessoas que ele quer escrever, né, uma nova história de vida. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, né? Que Deus abençoe a sua mente, o seu coração, o seu espírito, para que você frutifique cada vez mais, né, para que você cresça no Evangelho, para que você semeie para o reino, né, começando pela tua casa, na tua vizinhança, entre as pessoas que você conhece, no seu trabalho, na igreja, enfim, semeando sempre, né, e principalmente buscando essas ovelhas, né, desgarradas, essas ovelhas que mais precisam da palavra de Deus. Então, cumpra o seu chamado. Um dia você foi resgatado e você foi resgatado para resgatar a muitos. Então seja um instrumento nas mãos de Deus de transformação, de bênção, né, para que muitos venham se render também ao amor de Cristo, né, se render a esse compromisso tão lindo e tão maravilhoso, o qual nós só encontramos nele, né? Não existe outro relacionamento igual como o que nós temos com Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, né? Um beijo no seu coração. Nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.